Obtém-se transformações genéticas em bactérias como? Tá certo? Uma coisa muito importante saber em relação às bactérias, vou já usar aqui o Paint, é o seguinte, pessoal. Vai existir três tipos de mudanças genéticas, tá? Inclusive, eu dei uma olhada no gabarito, o gabarito está errado aí dessa questão, tá? Vou falar daqui a pouquinho. As bactérias, elas podem passar por transformação, elas podem passar por conjugação e elas podem passar por transdução, ok? Como é que acontece a transformação? Basicamente assim, você tem uma bactéria, tá certo? Tá lá a bactéria vivendo bonitinho, tem lá o seu DNAzinho dela, tem os plasmídios, tem todo o maquinaria, sei lá dela. E aí essa bactéria vai e morre, ok? Ela morre, então extravasa todo o material dela para fora, ok? E junto com o material dela vai estar o seu DNA, vai estar o DNA da célula, tá certo? Que vai ser extravasado. Esse DNA ele vai acabar se fragmentando, ok? Ele se fragmenta, ele vai se quebrar. E aí o que é que acontece? Uma outra bactéria vivendo ali, próximo, né, que tem o seu próprio DNA, ela pode absorver esse DNA, tá certo? Isso aqui é DNA. E esse absorver DNA de uma outra bactéria, isso vai ser chamado de transformação, ok? Então, para que aconteça isso, você tem que jogar DNA de bactéria aqui no meio para que a bactéria absorva e passar o que a gente vai chamar de transformação. Você também pode forçar isso, tá? No laboratório, quando a gente está trabalhando com bactérias, que a gente está fazendo bactérias transformadas, a gente meio que força a parada dando um choque no meio, e aí esse choque, vai ser uma técnica chamada de eletroporação, vai fazer com que a membrana plasmática da bactéria ela abra, crie poros e aí o DNA entre dentro dessa bactéria. Você força a parada. Então isso é um exemplo de transformação. Conjugação é quando uma bactéria se aproxima de outra bactéria. Você inclusive aqui pode até ter um conceito chamado de bactéria macho, bactéria fêmea. E aí essa bactéria aqui, ela faz uma cópia do DNA dela no processo circular e passa essa cópia do DNA para essa célula que tem o seu próprio DNA, mas está recebendo um DNA novo. Tá certo? Então essa ponte aqui de conjugação, que é feita inclusive com a ajuda das fímbrias bacterianas, essa ponte, a pile sexual, vai ser responsável por esse processo de conjugação. É mais um processo que a gente chama de processo parassexual, ok? E transdução é quando você tem uma bactéria, ela acaba sendo infectada por um bacteriófago, tá certo? Então você tem um vírus bacteriano que vai, infecta aqui a bactéria, né? Tá horrível esse vírus, deixa eu melhorar ele aqui, pronto. Tá bem desproporcional, né? Mas enfim. Então ele infecta, ele joga o seu material genético aqui dentro da célula. Depois de um tempo, essa célula acaba explodindo, ela incha bastante. E saem vários vírus de dentro dela, ok? Ops, saem vários vírus de dentro dela, vários e vários e vários vírus, carregando parte do material genético dessa célula. E aí quando esses vírus, o vírus ele vai encher aqui, vai estar cheio de vírus aqui dentro até explodir a bactéria, né? É o ciclo lítico do vírus. E aí um desses vírus aqui sai e acaba indo parar numa outra bactéria. E aí quando ele para numa outra bactéria, ele acaba colocando, quando ele injeta o seu DNA, acaba injetando parte do DNA que foi junto com ele dessa bactéria, dessa primeira bactéria. E acabou que de um jeito, uma parte do DNA dessa bactéria foi parar nessa bactéria que está sendo infectada agora. Então isso seria um processo chamado transdução. A questão, se você observar, voltando lá, ó, ela pergunta, obtém-se transformações genéticas. Então eu estou entendendo como transformação, processo de transformação. Como? Tratando as colônias com ultravioleta. Você vai matar as bactérias. As bactérias são sensíveis a ultravioleta. E você pode causar também mutações genéticas. Certa mutação genética induzida por ultravioleta é outra coisa. A bactéria vai lançar a mão do seu maquinario genético, que inclusive vai entrar um sistema chamado sistema SOS, que ela vai tentar corrigir essas mutações, enfim. E possivelmente você vai acabar matando as bactérias. Irradiando as colônias com raio-x. Eu acho que no gabarito a letra B. Tá errado. Você vai causar mutações nela, nas bactérias, tá certo? O raio-x causa mutações, tá certo? Se você está chamando isso de transformação genética, eu estou achando que está sendo tratado de forma errada. Transformação bacteriana, transformação genética, é quando ela absorve DNA do meio.
que você está fazendo com raio-x é causando mutações aleatórias aí, sem controle nenhum. Ok? Inclusive você pode forçar colônias de bactéria a sofrerem mutações e você estudar, por exemplo, como que é a taxa de mutação daquela espécie de bactéria. Ok? Mas não é a letra B. Colocando antibiótico em cultura de bactérias resistentes, você vai estar selecionando as bactérias mais resistentes, você não está transformando elas, tá certo? Elas já sofreram mutação de resistência e o meio só está selecionando aquelas que são mais resistentes. Colocando DNA extraído de colônia mutante em colônia selvagem. Aí sim, para mim a resposta dessa questão é a letra D. Você está jogando DNA ali para que as bactérias absorvam esse DNA que você está jogando. É assim que acontece o processo de transformação. A bactéria absorve o DNA do meio, ok? Colocando juntas linhagens capazes de se reproduzir sexualmente por conjugação. Você está fazendo conjugação. E na verdade isso não é um processo sexual, tá certo? Isso não é uma reprodução sexual. O correto é dizer que é um processo parassexual, porque você não tem troca de material genético nem junção das duas partes. É sempre um único sentido, de uma bactéria para outra. Por isso que a gente chama de parassexual, com um sentido único. Beleza?